O que não fazer quando nós começamos a estudar o hebraico? Shalom lekulam, meu nome é Kelly e eu estou nesse processo de aprendizado do hebraico, assim como vocês também. E algumas coisas é extremamente importante. Sabemos que o nosso alfabeto é completamente diferente do alfabeto do hebraico. Sendo assim, nós somos alfabetizados no hebraico, diferentemente quando a gente começa a aprender o inglês, o francês ou o alemão. E um erro gravíssimo que eu cometi no início foi tentar gravar cada uma das letras sem associar, por exemplo, a uma palavra. Então, tipo, eu aprendia Aleph, Bet, Vet, Gimel, ficava assim, Aleph, Bet, Vet, Gimel, entendeu? Isso não é produtivo. A gente sempre tem que aprender, sempre associando alguma palavra. Vamos supor que vocês já tenham aprendido o Aleph, o Bet, o Vet e tal, e vocês estão aprendendo o Nun, tá? Vocês estão aprendendo o Nun. E aí vocês vão aprender o Nun dentro de um contexto de uma palavra. Por exemplo, banana, né? É igual o português. Só que nesse caso, bem no iniciozinho, quando a gente está aprendendo a alfabetização, geralmente utiliza-se os sinais maçoréticos, eles são utilizados. Isso facilita o aprendizado na hora da leitura. Então, eu vou colocar aqui para vocês, por exemplo, banana. Então, embaixo do bet e do nun vai ter o sinal maçorético que vai representar a vogal A. Por exemplo, uma outra palavra, Ana, né? Então, abaixo do Aleph e abaixo do Nun, vocês vão ter o sinal maçorético indicando a vogal A. A outra coisa, não procurem ler utilizando a transliteração. No início, quando eu estava aprendendo, eu comecei a utilizar muito a transliteração. Isso não foi nada produtivo para mim, porque toda vez que eu via uma palavra, eu ficava pensando na sua transliteração para depois falar. Ou seja, eu estava fazendo dois processos aí, o de passar para fazer a transliteração e depois falar, entendeu? Isso não funciona. Então, o melhor mesmo, obviamente, né? Quando a gente está aprendendo uma palavra nova, geralmente a gente vê a sua transliteração. Mas depois disso, não utilize a transliteração, não procurem usar isso, porque senão nós ficamos super mal acostumados e depois para tirar isso fica difícil. Ok, para quem está aprendendo o hebraico bíblico, é diferente. Mas para quem está aprendendo o hebraico moderno, não utilizem os sinais maçoréticos para vocês lerem. Porque quando vocês pegarem, por exemplo, um jornal, uma revista, um livro em hebraico, eles não vão estar com sinais maçoréticos. Os sinais maçoréticos, geralmente, eles vão vir numa Torá, numa Tanar, coisas relacionadas à religião, né? A esses livros sagrados. Então, procurem não usar os sinais maçoréticos, se viciar. Muita gente fala assim, mas como você lê sem os sinais maçoréticos? A gente vai aprendendo as palavras, a gente vai se acostumando e tem que ler sempre para que a gente possa se acostumar ao visualizar aquela palavra, já saber que palavra é aquela. Uma vez que no caso do hebraico nós não vamos ter as vogais para indicarem os sons dela, né? Mas vamos lembrar, gente, no inglês também, quando a gente aprende uma palavra nova no inglês, a gente acha que fala de um jeito e muitas vezes não é daquele jeito também, não é verdade? Muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas em saber, mas o porquê que tal palavra é escrita assim? Por que é desse jeito? Por que é com Vav e não é com Bet? E assim por diante. Mas o importante é a gente não ficar muito presa ao porquê disso ou porquê daquilo e simplesmente aprender nesse processo com suavidade. Por exemplo, a palavra tempo, clima, né? Mezek avir. Essa palavra, se eu fosse pensar, alguém me falasse, essa palavra é Mezek avir, como é que eu iria escrever? Men, o Zain e o Gimel. Ok, Mezek. E avir? Como é que eu escreveria o avir? Aleph, o Vet, o Yud e o Resh. Mas não, ela não é escrita assim. Avir é escrito com o Aleph, dois Vavs, aliás, o Yud e o Resh. Tô
totalmente diferente daquilo que eu achava como é escrita. Assim como a palavra עכשיו, né, que é agora, porque ela tem um iud no final, é um vav. Então a gente não fica muito preocupado com isso, entendeu? Deixar rolar e a gente vai aprendendo. Erro que eu cometo e que eu estou procurando não cometê-lo mais. Eu vou aprendendo a escrever, vou aprendendo a gramática, buscar ler e tudo mais, mas sem se preocupar em ouvir. Então, muitas vezes, quando, por exemplo, eu escuto uma coisa, eu tenho dificuldade de entender o que a pessoa falou, mas se tiver escrito, eu vou saber o que é. Por quê? Eu não estou praticando a escuta. E isso é extremamente importante, a gente praticar a escuta. Outra coisa, não aprendam somente as letras de imprensa ou somente as cursivas, porque depois a gente vai sentir muita dificuldade. Por exemplo, eu aprendi as duas, tá? Mas eu utilizo a de imprensa. Então, quando eu vejo uma cursiva, eu vou ter uma dificuldade maior de fazer uma leitura daquela letra, da cursiva. Então, é importante a gente treinar os dois. Eu perguntei para minha namorada e ela disse assim, eu falei assim, mas se eu ver uma placa, vai estar escrito na letra de imprensa. Ela disse, não, muitas vezes as coisas estão escritas na letra cursiva. Então, tipo assim, eu vou pensar na cursiva, mas eu não sei, peraí, deixa eu escrever elas aqui na letra de imprensa para eu saber o que está escrito, entendeu? Então, é importante aprender as duas formas. Então é isso, gente. Eu anotei essas aqui, não lembro se tem mais coisas, mas também se eu lembrar de mais coisas eu posso fazer outros vídeos aqui. Eu espero que essas dicas do que não fazer sejam úteis para você. Letraot!